Fala, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre como eu fiz para tirar 800 pontos em matemática no Enem no primeiro ano do ensino médio e como eu consegui tirar mais de 850 pontos agora no Enem 2019, saindo do ensino médio no meu terceiro ano já. O vídeo está bem legal e tem bastante coisa boa por vir, então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Meu nome é Leandro, tenho 18 anos, eu sou vestibulando de medicina e também sou professor de aulas particulares de reforço escolar, então caso você esteja tendo dificuldade de aprender, principalmente nessa quarentena, me chama no direct do meu Instagram, que vai estar aqui embaixo, pra gente poder agendar um atendimento. Para começar o vídeo, eu vou começar falando da minha pontuação e dos meus números de acertos ao longo do meu ensino médio no Enem. A dica que eu considero mais importante e essencial vai estar lá no final do vídeo, então acompanha tudo para que quando chegar lá, aquilo realmente fazer sentido para você, beleza? Vamos lá. No primeiro ano, em matemática no Enem, eu tirei 800,3 pontos. O número de acertos eu realmente não lembro, mas foi algo na faixa de 30 acertos. Não lembro realmente o número que foi, não achei em nenhum lugar que eu tivesse anotado isso, mas foi nessa média de 30 acertos. Eu tirei 783,3 pontos no segundo ano. Eu já imagino porque minha nota tenha caído, eu vou falar nesse vídeo, então segue acompanhando. E, por fim, agora no terceirão, no Enem 2019, eu tirei 857,3 pontos. Eu realmente fiquei muito feliz quando vi a nota. E, enfim, eu acertei 36 questões. E agora vamos para as dicas de como que foi essa trajetória. O primeiro ponto que eu acho essencial é falar que matemática não é impossível, matemática não é um monstro. Então a primeira dica que eu tenho para dar para vocês é parar de monstrificar alguns conteúdos e algumas matérias. Como assim monstrificar? Nem sei se existe essa palavra, mas estou usando. É tornar monstruoso algum conteúdo e alguma matéria. É olhar para aquilo de uma forma maior do que já é, entende? Eu passei por isso no primeiro ano do ensino médio. Eu sempre gostei de matemática, sempre tive mais facilidade em matemática. E tinha alguns conteúdos em específico que eu realmente tinha pavor. Por exemplo, geometria. Seja espacial, plano analítico, eu tinha pavor de geometria. E isso no primeiro ano me afetava muito, assim. Eu vi um triângulo, principalmente triângulo. Triângulo me dava muito medo, porque eu olhava pro triângulo e não sabia o que eu tinha que fazer. Daí a professora ia fazer a correção e ela falava, não, porque ó, se você traça uma linha aqui, eu ficava, como que eu vou traçar essa linha? Se eu realmente não vejo, não conseguia ver. Eu tinha um olhar péssimo para geometria. Quando eu percebi que eu ia ter que entender aquilo de uma maneira ou outra, gostando ou não daquilo, ou encarando como uma dificuldade ou não, ficou mais leve para mim. Entendi, tipo, tá, vou parar de olhar como uma forma monstruosa e vou ver como algo que vai fazer parte do meu processo para aprendizado. E quando eu fiz isso, já no primeiro ano, já deu bastante diferença, porque foi quando eu comecei a realmente aprender a geometria de verdade, foi quando eu comecei a desenvolver melhor essa parte da matemática que eu tinha mais dificuldade. Eu tô fazendo isso esse ano, com módulo e logaritmo, e já tá dando efeito. Eu estudei logaritmo sem esse olhar horrendo, falando assim, eu vou ter que aprender logaritmo para aumentar minha pontuação no vestibular. E consegui aprender muito mais do que eu aprendi antes. Lógico que tem outros fatores influenciando, mas enfim, é um ponto positivo. Totalmente compreensível a gente ter dificuldade de alguns conteúdos. É totalmente normal a gente ter medo de alguns conteúdos. É uma forma, acho que, natural da gente agir de não, tenho medo disso, isso aqui é horrível, não vou conseguir aprender, porque a gente já tem aquela dificuldade. Mas se você dá um olhar mais leve para isso, você consegue aprender aquilo de uma forma como você dando o olhar, que é de uma forma leve. O segundo ponto está relacionado com preparo físico e emocional para a prova, que juntos levam à autoconfiança. Isso foi algo que me ajudou muito, principalmente nesse ano, no primeiro ano também, mas principalmente nesse ano para eu tirar essa pontuação. Preparo físico está relacionado com o fato de que o Enem é uma prova de 5 horas. São 5 horas, são 90 questões. 45 é só matemática, 45 é só cálculo que vai ter que ficar ali. 45 questões pensando, raciocínio, lógico, enfim, é queimar o neurônio mesmo. Então precisa ter um certo preparo físico para isso, questão da coluna, de ficar sentado, esse tipo de coisa assim. Como que você faz para ter esse preparo físico praticando ao longo do ano? Então a prática de provas antigas é algo que ajuda muito, que eu fiz nesse terceiro ano, não no primeiro, mas que eu vi que ajuda muito porque você vai acostumando seu corpo a ficar várias horas sentado, vai acostumando a sua mente também, né, a estar mais preparado para a hora da prova. Então é algo que vale muito a pena tirar uma tarde ali, pega ali da 1 até as 6, como se fosse o Enem mesmo, fica ali todo o tempo sentado fazendo a prova em casa para ir treinando na hora da prova, vai fazendo isso ao longo do ano e que no final dá resultado. A questão emocional no primeiro ano me ajudou muito, porque como eu sabia que aquilo não valia nada, eu fui muito tranquilo, eu não fui nervoso. Eu tava com medo, de certo modo, porque era uma coisa nova, era uma prova tal que eu tinha que fazer, mas assim,
eu não tava nervoso porque eu sabia que aquilo não valia nada. Aquilo era só uma prova que eu tava fazendo para me preparar para os próximos anos. Então eu fui muito mais relaxado e eu tenho certeza que isso me ajudou nessa nota, porque eu fiz as questões de uma maneira mais leve, sem estar nervoso. E você que faz prova sabe o quão faz diferença o nosso emocional na hora de realizar uma prova. Já no terceirão, que realmente ia valer, eu preparei muito meu emocional ao longo do ano para chegar na prova melhor, treinando técnicas de concentração, técnicas de relaxamento, para chegar na hora da prova e estar ali presente no momento, o menos ansioso e o menos nervoso possível. É lógico que você fica. Na manhã antes da prova eu chorei, depois que eu cheguei em casa, eu chorei também. Mas na hora da prova eu tava presente no momento. E pra mim é isso que valeu. É você estar ali na hora da prova tranquilo pra conseguir realizar as questões. Antes de começar, eu fecho o olho, medito, fico meditando mesmo, assim, tipo... Deve ter gente que me acha meio louco. Só que, sei lá, tipo, eu sei que é algo que vai ser benéfico pra mim, então não me importo muito com o que os outros vão pensar. Eu fechei o olho, fiquei fazendo as técnicas de respiração que eu fui desenvolvendo ao longo do ano e que tem mais efeito quando você já faz elas, tem o hábito de fazer elas. E eu consegui ficar mais relaxado para ficar presente na prova. O que me faltou, e eu digo realmente que tem muita importância, é a atenção e foco. Tem alguns momentos da prova que eu fiquei muito disperso. Mesmo estando mais relaxado, eu acabava às vezes me dispersando em alguns pensamentos. E isso me afetou muito. Eu fui corrigir a prova do Enem e eu podia ter acertado mais 5 questões. Na prova, pelo meu conhecimento e pelo que eu sabia, assim, se não fosse por coisa boba, era para eu ter acertado 41 questões. E isso com certeza ia impulsionar mais ainda a minha nota. Então, realmente, o foco e a atenção na hora da prova é algo que faz toda a diferença. E essas duas coisas juntas combinam para a autoconfiança que eu falei no começo. Você tá confiante naquilo que você está fazendo faz toda a diferença. E isso me ajudou muito no primeiro ano também. Na hora da prova, eu não sabia como era o Enem direito, mas eu cheguei na hora da prova no auge da confiança, tipo, é meu primeiro ano, mas cara, é matemática, né? É minha área. Eu tô tranquilo hoje, porque, matemática é cálculo, sabe? O que vai ser aquilo pra vir pra mim? Na hora da prova, né, eu vi que não era tão simples assim, que eu tinha muita coisa a aprender, mas esse tom de autoconfiança acabou me ajudando. Tem muitos benefícios na hora da prova e também ao longo do ano de estudo, como eu falei no meu último vídeo, então vou deixar aqui o card, não sei qual lado fica, para vocês assistirem. O terceiro ponto que eu acho essencial é a criação de uma estratégia de prova. Você chegar na hora da prova já sabendo o que você tem que fazer. Isso me ajudou muito esse ano, com certeza. É importante conhecer a prova que vocês vão fazer, como funcionam as questões e treinando aquelas questões, vocês vão conhecer o modelo da prova e vocês vão saber como vocês funcionam melhor com aquele modelo de prova. Saber melhor como eu funcionava pro Enem, como que fazer aquelas questões ia ser melhor para mim, me ajudou muito. A minha estratégia de prova basicamente é fazer de 15 em 15. Eu faço 15 questões de natureza, 15 de matemática, 15 de natureza, 15 de matemática, 15 de natureza, 15 de matemática. Acabou. Quando vê, passou o tempo, acabou ali, tu já tá no teu último período, nas últimas 15 questões. É uma sensação bem boa. Pra mim tem funcionado muito, mas é você descobrir o seu método, você descobrir como vai funcionar melhor pra você. Mas isso pra mim não tem. Você já chegar na hora da prova com a tua estratégia pronta, daí combina o conteúdo com a estratégia e a chance é de dar as melhores coisas possíveis. Outro ponto essencial também é um bom entendimento da teoria. Você saber bem a teoria da matemática. Principalmente aquela que está relacionada com a criação de uma fórmula. Isso me ajudou muito no primeiro ano. Eu sempre fui aquele aluno que estava sempre perguntando pro professor, interagindo, querendo saber mais. E querendo saber, tá, mas por que isso? O professor falava, ele tacava uma fórmula, eu queria saber por que ele estava usando aquela fórmula. E isso foi importante demais para mim na hora da prova, porque o Enem não tem formulário. Então, você tem que saber as fórmulas. Você tem que decorar ou você tem que saber as fórmulas. E muitas fórmulas eu sabia como chegar na criação daquela fórmula. Então, eu ia lembrando do processo que o professor explicou ali na teoria de como que chegava naquela fórmula. E eu repetia aquele processo na hora do Enem para não precisar gastar muito tempo ao longo do ano decorando fórmula. Então, eu realmente decorei as fórmulas, só que não tinha esse processo de criação, ou que eu realmente não peguei na prática de exercício. Porque outro método de decorar as fórmulas é fazendo muito exercício. Você vai fazer tanto exercício que uma hora entra por osmose, assim, as fórmulas. E saber disso e ter esse bom entendimento da teoria me ajudou muito no Enem. A penúltima dica que eu tenho pra dar é focar em matemática básica. Eu não precisei fazer isso agora no terceiro ano para conseguir aumentar minha nota, mas eu fui fazendo isso de forma gradual. Eu fui fazendo isso ao longo do meu ensino fundamental, do ensino médio todo. Eu foquei sempre muito na parte básica da matemática antes de avançar para algo que fosse mais complexo. E isso com certeza fez a diferença, por 3 quesitos principalmente. Cai mais,
vale mais e te ajuda a entender matérias mais complexas. Em relação ao primeiro ponto que eu falei que cai mais, se você analisa os dados das 5 últimas provas do Enem, você vê que a maioria dos conteúdos que foram abordados nessas provas são de matemática básica, eles são de extrema importância real para o Enem. E para ajudar, eles ainda valem mais pontos que as outras. Por quê? Porque o sistema de correção do Enem é a teoria de resposta ao item, a famosa TRI, e ela, basicamente, de uma forma sucinta, vai valorizar questões mais fáceis em detrimento de questões mais difíceis. O que é uma questão fácil? Uma questão fácil é uma questão que tem um maior número de acertos. E que questões geralmente têm um maior número de acertos por serem mais simples são as questões de matemática básica. Então, além de elas caírem mais, elas ainda vão ter uma pontuação maior por causa desse método de correção do Enem. E isso é algo que faz toda a diferença, assim. No segundo ano, eu acho que eu não continuei nessa média aí de 800 pontos, eu caí 17 pontos em relação ao ano anterior. Eu tenho quase certeza que eu errei a questão que era mais fácil da prova. Não, que eu errei eu tenho certeza, mas eu acho que era a questão mais fácil da prova e eu consegui errar. Que é uma questão que caiu no Enem 2018 de Minecraft. Era só montar os quadradinhos. E eu não consegui fazer. Tem muito comigo que aquela questão valia mais de 17 pontos que eu não consegui tirar para aumentar minha nota. Então, por favor, foquem em matemática básica. Porque além desses benefícios que eu já falei, se você sabe a matemática básica, fica tudo melhor na hora de ir para uma matemática mais avançada e mais complexa. E quando eu digo matemática básica, eu tô falando da base da base da base, coisa a nível fundamental, como por exemplo fração. Fração é um dos conteúdos que meus alunos veem com mais dificuldade e é totalmente compreensível porque, querendo ou não, a gente vê aquilo lá há muito tempo atrás e vai vendo novos conteúdos e acaba não voltando naquilo, então esquece, é totalmente normal. Mas quando você tem essa boa base de conteúdos, você consegue realmente deslanchar, assim, principalmente no Enem que valoriza muito isso. A última dica que eu tenho para dar é persistência. Depois de ter feito tudo isso ao longo do ano, você já vai estar se sentindo mais seguro e mais confiante, provavelmente, porque você vai ir vendo sua evolução ao longo das provas, nos exercícios que você vai fazendo, enfim. Você vai ganhando mais segurança, errando muito e acertando também. Você vai crescendo, né, no seu tempo, dando os seus passos com a matemática. E a persistência é essencial para a prova do Enem, como eu falei, que é uma prova muito extensa e cansativa. Isso eu acho que foi essencial no meu primeiro ano do ensino médio, porque eu persisti muito, mesmo sem valer nada. Eu provavelmente fiquei entre os 3 últimos a saírem, porque eu realmente estava ali focado para fazer aquilo, independente de qualquer outra coisa. São questões que eu realmente não tinha visto conteúdo e que eu consegui acertar. Eu peguei, olha, eu tenho essa gama de conteúdos aqui. E eu vou ver o que eu vou conseguir desenvolver. Tiveram questões que eu fui destrinchando assim e acabou dando certo. Algumas eu também destrinchei, não deram certo, mas acontece. Outra cereja do bolo para fazer a prova do Enem é deixar as questões difíceis para o final. Isso faz toda a diferença porque você faz as questões fáceis, você vê o resultado, tu termina a conta, olha o resultado e tá bem certinho, bem bonitinho ali. Isso aumenta essa segurança para chegar lá no final da prova e pegar as questões que são mais complicadas mesmo. Mas Leandro, o que é uma questão difícil, o que é uma questão fácil? A questão fácil é aquela questão que você vai olhar, você vai saber como faz e tu sabendo como faz vai pensar, não, isso aqui dá para fazer e dá para fazer num tempo bem legal. Isso é uma questão fácil. Se a questão você olha para ela, você, por mais que você saiba como faz, sabe que vai levar muito tempo naquilo, é uma questão mais difícil para você, então você simplesmente pula e volta depois. Porque aquela questão que é mais fácil, ela provavelmente vai ser mais valorizada pelo Enem, que provavelmente vai te dar mais pontos, então vale muito mais a pena investir nela. Persistência não é insistência, não é insistir e ficar muito tempo em cima de uma questão. É você insistir em fazer o melhor na hora da prova. É você olhar uma questão, ver que você vai perder muito tempo, vai para outra e depois você volta para ela quando tiver oportunidade. Enfim, tem mais dicas para dar, mas daí o vídeo ficaria muito longo. Então, caso vocês queiram que eu fale mais sobre o Enem, sobre matemática no Enem, sobre redação, deixem aí nos comentários. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo. E se vocês realmente gostaram, compartilhem o vídeo para que o canal possa crescer cada vez mais. Obrigado por ter ficado até o final e até o próximo vídeo.